Olá, mais um programa Cenário Esportivo aqui pela TV Cenário está no ar. E eu tenho a honra de receber o atual campeão brasileiro de fisiculturismo e detentor de mais de 90 títulos nacionais e internacionais. Além disso, ele ficou em terceiro lugar no Mister Universo. Fernando Sardinha, tudo bom, Fernando? Obrigado, meu velho. Muito obrigado pelo convite. Espero ajudar. Parabéns para todo mundo aí que participa ativamente de um programa televisivo direcionado para o esporte. Um abraço para vocês todos. Fernando, mas conta pra gente, seu nome é Fernando Luiz. Por que Fernando Sardinha? Putz, quando eu era muito pequeno, eu sempre tive uma vontade muito grande de seguir os meus super-heróis. Os meus super-heróis têm um músculo, sempre. Eu nunca gostava de algum super-herói que soltava raio pelos olhos. Falava e essas coisas do gênero, para mim nunca era palpável. Eu, quando a idade das crianças, eu tinha, né, quando eu tinha aquela idade bem de super-heróis, você queria ser o super-herói mesmo, eu gostava do Hulk, gostava do Superman, e gostava de um super-herói chamado Príncipe Namor, que era praticamente um fisiculturista, porque ele era muito musculoso, ele defendia a princesinha dele dos bandidos, dos bichos, e matava os bichos na Atlântida, e ele orgulhava os pais, o rei e a rainha daquele reino. Então era um super-herói pra mim. Eu vou te confessar que eu não lembro desse desenho. Sim, não era a sua época, é óbvio. Na verdade, eu acho que nessa época os super-heróis eram muito mais fáceis de serem super-heróis mesmo, porque eram desenhos mais palpáveis, pelo que a gente sabe que é verdade, né? Muito pouca fantasia. E eu treinava numa academia onde as pessoas tinham costume de dar apelido para todo mundo. E entre os apelidos tinha um cara, amigo meu, que chama-se Eduardo Bonaim. Se ele tiver algum dia o prazer de ver esse programa, um grande abraço para o meu amigo Eduardo Bonaim. Ele tinha apelido de Tubarão, e ele tinha 1,90 m e eu tenho 1,65 m. Ele era forte e eu era magro pra caramba. Aí chegaram pra mim e falavam, Tubarão, Sardinha. Aí eu detestei, no dia seguinte tinha 444 pessoas gritando, fala Sardinha! Aí pegou e ficou até hoje. E aí acabou a males que vem pra bem, né? Acabou ficando uma sigla boa que as pessoas nem me chamam de Fernando Luiz. Foi até que um apelido Sardinha. Criativo até. Só que o problema é que na época eu ficava pensando que eu cheirava Sardinha. Falei, arruma outro apelido pra mim, sei lá, né? Enfim, agora conta, então você iniciou a musculação com quantos anos e o que te motivou a participar? Meu velho, eu comecei com 15 anos, um pouco tarde, porque eu já tinha o gosto pela musculação, eu queria treinar com peso, né? Mas eu comecei nas artes marciais justamente porque naquela época o preconceito era muito grande, muito maior que hoje. Então tinha aquela babaquice de muitos médicos que não sabem o que estão fazendo com a própria profissão, que tem médico bom e médico ruim, óbvio, assim como tem atleta bom e atleta ruim para toda a profissão. Existia aquela norma básica de que musculação prejudica o crescimento, que é uma imbecilidade, não existe nenhuma bibliografia autorizada no mundo todo que comprove isso, muito pelo contrário. Diz que a musculação é o melhor esporte para criança até pelos 4 colégios norte-americanos de medicina esportiva, né? Principalmente o American College, que na verdade eles é que formatam as informações em cima dos atletas e das crianças que seguem os atletas. Então eu não treinei musculação antes porque tanto os meus pais quanto as pessoas que estavam em volta diziam que ia prejudicar meu crescimento e assim por diante. E minha família toda é baixinha, assim por diante. Minha filha já está com a minha altura, com 15 anos. E ela treina desde os 2 anos de idade, né? Então, quer dizer, os fundamentos de preconceito é que impediram de eu começar mais cedo. Mas eu comecei com 15 anos e eu comecei primeiro a lutar judô. Eu sempre fui judoca a minha vida toda e depois eu passei para o jiu-jitsu, que fiquei apaixonado pela arte marcial japonesa. Fiz karatê também. Eu tive a honra de ser treinado por Roberto Santana. Eu treinei primeiro o judô com Francisco Aguiar Garcia, que é o meu sensei. Foi meu sensei, muito obrigado, sensei, para o senhor. E Roberto Santana, que me ensinou praticamente tudo que eu sei a respeito de hierarquia, respeito, disciplina, da sabedoria oriental, direcionada para a arte marcial. E eu levei para a minha vida. Sensei Roberto Santana, obrigado. É bom você sempre frisar esse pessoal que te ajudou, porque às vezes você fica distante, eles acabam achando, ele não lembra mais de um dia. Verdade. Mas conta pra gente, quando você falou assim, eu vou competir pelo fisiculturismo. Meu velho, quando eu comecei a fazer musculação, eu já queria ser o Arnold. Eu nunca tive um desvio de conduta, eu nunca fui um cara que comecei, fiquei meio fortinho, aí um amigo meu virou pra mim e falou assim, você não acha de competir? Não. Eu entrei aos 15 anos de idade, eu já queria ser o Arnold Schwarzenegger, porque eu via ele um vitorioso,
no que ele falava, no que ele fazia e nos títulos dele, no físico, obviamente. Então, os padrões que eu estabeleci para a minha vida no bodybuilding era ser campeão de bodybuilding desde o início e não vai mudar nunca, até na hora de eu dar o último fechadinha do olho e a última puxadinha e cair nele. Fiquei sabendo que você tem 92 títulos. Qual desses você considera o mais importante? Muito boa pergunta e eu vou te dar uma muito boa resposta, modéstia à parte. O próximo campeonato é o mais importante. Que é em Texas. Que vai ser o Mr. Universe. Sabe por quê? Porque sempre o próximo objetivo, a curto prazo, se torna o mais importante para você, mesmo que você não queira. Porque se você ganhou o Mundial, mas você está indo para o Brasileiro, se você perder o Brasileiro, você vai ficar ruim. Porque você não deu o seu máximo. Então o Brasileiro passa a ser mais importante do que o Mundial, porque o Brasileiro é o próximo. Então o meu próximo agora é o Mr. Universe na Inglaterra, que vai ser em Birmingham. Inglaterra, eu falei Texas, vez. Porque na verdade você tem um campeonato em Texas. Sim, desculpa, esqueci de avisar. Na verdade eu vou para o Mr. Universe da Federação NABA, que é a National Amador Bodybuilding Association, no qual eu sou o tricampeão brasileiro e tal, né? E eu vou para o Mr. Universe. Ano passado eu fui 5º colocado na categoria Master, que é a minha categoria, eu tenho 47 anos, eu vou na categoria acima de 40 anos. Mas eu, com aquele sangue de atleta, eu resolvi entrar no Campeonato Brasileiro de outra federação e bati o recorde mundial, que eu sou o único atleta no mundo a competir por 7 federações diferentes. E eu entrei pela NSL, e aí eu fui campeão da Master, campeão absoluto da Master, de todas as Masters, e aí eu banquei o petulante, com um bom velhinho atrevido que eu sou, eu entrei na categoria Sênior, junto com a molecada, com caras com 20, 22 anos mais novos que eu, e eu fui campeão brasileiro de novo nessa categoria Sênior. Olha o currículo desse cara. Graças a Deus. Olha o currículo. Eu sei que sua esposa está aqui nos bastidores, as crianças e tal, mas eu aposto que você sofre assédio das fãs. E aí? Como é que você lidar com isso? Meu velho, o assédio das fãs, na verdade, é bem natural. Eu tenho uma noção muito básica do que eu sou, do que eu posso representar para o esporte, então eu não costumo misturar muito isso. Se você perguntar para mim, na minha parte, eu sou muito verdadeiro, sempre fui. E gosto de ser assim. Acho que é assim que as coisas ficam mais fáceis de eu chegar até os meus fãs, né? Eu sou um cara muito sexual. Todo mundo tem a sua sexualidade apurada em alguma hora. Se você perguntar para mim, eu sou o cara mais puto do mundo. Sou pervertido em um monte de coisa. Para sexo. Mas como eu sou atleta, então automaticamente eu tenho uma noção básica do que eu estou fazendo. Então o assédio com relação a ser sexual ou ser atleta são coisas completamente distintas. Por quê? Se eu for jogado aos porcos, né? Ou seja, se eu for colocado no centro da cidade, modo de falar, tá? É um mecanismo de comunicação para vocês entenderem. Se eu for colocado na praça pública e as pessoas perguntadas se gostam de mim, eu vou ser ridicularizado. Só que eu não sou modelo fotográfico. Eu não sou bonitinho e nem quero ser. Eu sou um atleta. Se você perguntar para um atleta de judô se ele gosta de ter a orelha igual um pastel, toda arrebentada, para ele aquilo é uma cicatriz de vitória. É um benefício para a carreira dele. E se acha que ele está preocupado em ser bonitinho, ele não está nem aí. Você pergunta para o Jô Soares se ele está preocupado com o físico dele. Ele fala 9 idiomas. Eu mal falo 3, né? Então, quer dizer, quais são os raios de ação para os assédios? O raio de ação é sexual, ou por admiração, ou a pessoa pensa que você é um ídolo que você não é. Eu sou um cara normal, né? Eu sou um cara normal. Eu só tenho os meus títulos e sou um cara que gosto de conversar, não tenho preguiça de falar sobre o meu esporte. Gosto de explicar para as pessoas a verdade, sem mentira, sem hipocrisia, e talvez isso desperte alguma coisa nas pessoas. Se espelham, né? Você sabe. E eu também tive uma experiência muito forte, porque eu sou cantor. Eu sou cantor e tecladista. Toco piano, teclado. Vou deixar isso pro final, mas... desculpa aí, perdão. Não havia pergunta. Droga. Mas não é. Que o negócio da música um assédio muito mais sexual. Né? Tem muito mais ligação... Com relação à ligação afetiva, na verdade, não é isso. É a ligação pura e simplesmente de você idolatrar com sexualidade as pessoas, a música. Isso é verdade. Né? Se perguntar para os grandes ídolos, eles são ovacionados a hora inteira. Eu sou ovacionado com muito carinho. Os meus fãs, eu tenho uma coisa muito bacana comigo, que é o seguinte: muitos homens, quem me acompanha sabe, muitos homens falam que me amam. Entende? E não são gays. E mesmo que fossem gays, pouco me importa. Eu vou beijar, abraçar, mostrar meu carinho, porque eu preciso ser assim. Eu não consigo segurar a informação só para mim.
e eu não consigo segurar o meu amor pelo meu esporte ou pelas pessoas comigo. Eu tenho que passar isso adiante, senão não vira. Entendeu? Para mim não funciona ficar segurando uma emoção. Se eu tiver que chorar aqui com você, eu vou chorar e acabou. E eu sou assim e já era. E aí, desculpe, mas é verdade, os assédios são mais direcionados para carinho das pessoas, porque eu mudei a vida das pessoas com uma palavra ou com um vídeo, e aí a pessoa chega para mim toda emocionada e acaba com a minha raça, entende? Então o assédio feminino e masculino com relação à parte sexual, porque muita gente me acha o máximo e tem muita gente que me acha horroroso. Então, gosto pessoal não se discute. Né? Você já linkando meio com esse assunto de você falando de homem, mulher que te assedia, o fisiculturismo ele sofre muito preconceito, né? Como você já citou anteriormente. E o que você acha que precisa para mudar isso e o que falta para o incentivo no fisiculturismo no Brasil, porque ainda é muito fraco, né? Sim. A primeira coisa que eu acho de todas é implantar o sistema educacional da musculação na matéria da escola. Por quê? Será que eu sou petulante de falar do meu esporte? Não, eu sou estudioso e especialista no meu esporte. Se você perguntar para mim e querer comparar o futebol ou qualquer outro esporte com a musculação, eu tenho vontade de rir, porque eu conheço a parte fisiológica. Eu sei o que é verdade e o que é mentira. Parabéns para o futebol, parabéns porque ele é o paixão nacional, parabéns para o voleibol porque é bonito, parabéns para o tênis que é elegante e tudo mais. Soma um com o outro, junta todos e não dá 1/10 da ciência e do benefício para o ser humano que a musculação dá. Eu garanto para vocês, dou minha palavra de honra. Então, se implantassem um sistema de musculação dentro da matéria na escolar, como é feita nos Estados Unidos e na Europa, na verdade, se você não passar na educação física, filho, você pode ser do caramba em matemática. Não vai passar de ano, não vai para frente. Ou você tem educação física como tema fundamental, porque é o seu alicerce. Você não vai estudar saindo de uma escola para outra sem andar com o teu esqueleto. O teu esqueletinho vai precisar do quê? Atividade física. Então eu sou um defensor da educação física como educador físico. É até bonito você falando assim, mas eu fico meio triste de tocar nesse assunto, porque recentemente o governo federal queria tirar a educação física da grade escolar. Eu achei isso extremamente desnecessário. Meu velho, eu tenho certeza absoluta que você fica aí voltado e você imagina eu como é que eu fico. Você que está atuando na área. Eu, na verdade, se eu for falar coisas a respeito de política, eu posso ser sincero para você. Eu tenho uma parte de mim está cansada demais. Eu acho que você de toda a população. Acho que é verdade. Mas eu também estou cansado com relação à minha vida, né? Porque eu trabalho desde os 10 anos de idade, eu sou um cara muito sofrido. Eu posso ser sincero em falar, quem está comigo, quem conhece a minha história de vida, sabe que eu fui e sou muito sofrido. Passei por coisas que 99% das pessoas não passam. É que não pode ficar falando a hora inteira como se fosse um auto-vangloriamento, né, meu? Um auto-vangloriamento. Então, como eu estou muito cansado, hoje em dia eu penso em sombra, em água fresca diversas vezes. Mas em algumas horas me dá essas coisas assim de ficar uma revolta. Como você, como jornalista, você fica revoltado em muitas horas. Aí você fala, como é que eu vou salvar, entre aspas, as pessoas? Eu já pensei em entrar, nesses últimos tempos, tem passado pela minha cabeça ingressar na carreira política. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu, pelo menos, sou. Óbvio que eu vou ter que dançar em alguma hora de acordo com a música, porque o sistema é corrompido, o sistema é feio, entre aspas. Mas a política tem como você entrar devagarzinho para colocar nem que for uma coisa que beneficie a educação do país todo. Uma coisa pequena, né? Então eu penso que eu poderia ajudar nessa questão. Se eu for citar aqui sobre quem eu apoio e quem não apoio, eu sou da justiça, velho. Se tem uma coisa que me deixa puto é ficar a injustiça prevalecendo em alguma hora, ou o mal, ou a desonestidade e tudo mais. Não é pregar de santinho, é que eu sou um cara temente a Deus, eu acredito em Deus, mas acredito que os ateus têm todo o significado deles, de acreditar numa ciência para explicar a nossa vida, e tem verdadeiramente a sua razão, cada um crendo o que quiser. Mas eu sou temente a Deus. E eu, pensando que eu sou temente a Deus, é automático eu querer o bem do próximo. Porque não existe uma das leis de Deus, seja na Bíblia ou em qualquer outro tipo de religião, que fale mais ou menos eu quero o mal, o bem dos outros. É só o bem. Então, se eu tivesse ingressado na carreira política, eu pensaria
no bem do próximo, sem demagogia. É óbvio que eu não sou idiota, que eu gostaria de entrar na carreira política para ganhar alguns benefícios, até de dinheiro, para poder ter uma qualidade de vida boa. E eu seria muito hipócrita se eu falasse o contrário. Mas eu queria ser uma coisa honesta, que eu pudesse fazer pelo menos alguma coisa do meu coração, para tentar melhorar a educação física no país e tudo mais. Esta lei, eu vou te falar que eu adoraria bater na cara de cada um dos políticos que participaram dessa lei ridícula, imbecil. Na verdade é uma revolta, não só minha, como foi até de pessoas que estão ligadas ao esporte, né? E pessoas como você, por exemplo, que gosta da verdade, jornalista que passa a verdade. E eu posso dizer abertamente que eu não apoio nada que esteja direcionado contra a minha personalidade, a minha forma de ser, tá tudo certo. Agora, educação física, como assim? Não sou eu, não é o meu esporte. A educação física é o alicerce, o ser humano só anda com a educação física. Ele vai e senta no vaso sanitário para fazer necessidades fisiológicas com a educação física. Como é que um governo, em sua sã consciência, em sua sã racionalidade, tem a cara de pau de falar que vai tirar isso da matéria obrigatória? São imbecis realmente. Sim. Essa é a verdade. Já falando de educação física, você já teve algum problema de saúde? Já tive um problema de saúde muito sério, tive vários problemas que passaram Porque assim, a gente vê atleta e a gente acha que condicionamento perfeito, nunca teve nenhum problema. Na verdade, assim, hoje em dia eu posso ser sincero, com toda a racionalidade do mundo, assim, bem racional, né? Porque o velho já fica mais sensato, né? Quantos anos você tem? 47. 47. 47. Então, eu fiz recentemente meus exames me preparando para o campeonato sul-americano. Ou seja, antes da preparação, você fica debilitado, você abaixa alguns níveis de testosterona geral sua, você tem uma produção de estradiol maior e tudo mais. A minha parte fisiológica fica meio agredida quando você vai competir, porque você quer ficar o mais definido possível, o mais proporcional. Você tem que tirar a pele, a água entre a pele e o músculo para ficar com os músculos bem salientes e tal. E esses truques debilitam a pessoa. Eu fiz os meus exames às vésperas do sul-americano e o meu médico, endocrinologista, anti-aging, regulador hormonal que modula os meus hormônios, Leandro Almeida, o doutor Leandro Almeida, meu amigo, ele viu os meus exames e falou a seguinte frase: Sardinha, eu nunca vi nada parecido nem em um menino de 12 anos de idade. Então eu tenho orgulho de falar isso, por quê? Porque eu sigo uma metodologia talvez diferente dos atletas performáticos, porque eu preciso ter saúde para me ser feliz. Eu preciso disso. Então eu passo para vocês a mais pura verdade. Olha, eu uso limão com um pouquinho com bastante glutamina, que é um aminoácido essencial praticamente para a saúde orgânica e sistema imunológico, que nós usamos no bodybuilding. Eu uso para melhorar o trato gastrointestinal. Então eu tomo de manhã em jejum com um pouquinho de limão espremido, porque o limão é ácido, mas em contato com a mucosa se transforma em alcalino, ajuda a reequilibrar o pH do estômago. E aí prepara o seu estômago para as próximas refeições. É ruim? Não. Eu não tenho boca amarga, não tenho mau hálito, eu não sei o que é espinha, não tenho nenhum tipo de dor de cabeça, meus rins funcionam perfeito, intestino regularizado, né? Eu tenho, normalmente as pessoas de 47 ficam com envelhecimento precoce mais acelerado aos 47 exatamente, porque tem algumas peles que sobram em algum canto. Isso eu não tenho nenhuma, graças a Deus ainda não, né? Vai chegar a hora de ter. Enfim, então eu tenho o porquê falar para todo mundo que eu sou um cara, hoje em dia eu posso falar abertamente em rede nacional que eu sou um atleta saudável e performático. Eu sou o atual campeão sul-americano da minha categoria, eu sou o atual campeão brasileiro da categoria dos meninos, né? Porque eu posso entrar, mesmo a desvantagem sendo toda minha, competindo com caras com 24 anos mais novos que eu. Mas eu já tive alguns problemas de saúde no passado devido ao uso de diuréticos ou pelo fato de você exagerar de alguma coisa para poder passar fome, para secar, né? Ninguém morre de fome, essa é a grande verdade, né? Só na Etiópia depois de 15, 20 dias, e olhe lá. Então ninguém morre por ter uma abstinência alimentar, isso é bobagem. Nós morremos por quê? Por causa do estresse, nós morremos por causa de pressão alta, nós morremos por causa de excesso de glicose, ou seja, problemas ligados à insulina, diabéticos de companhia limitada, e os problemas principais do brasileiro churrasqueiro que é e bebedor que é, bebedeiro, né? Beberrão que é agregação plaquetária, ou seja, problemas coronarianos.
Então eu tenho certeza absoluta que eu fiz o máximo para ficar longe desses tipos de problema. Mas como o atleta performático vai até o limite, então eu cheguei a esse limite em muitas vezes da minha carreira. Eu já passei próximo da morte algumas vezes, usando alguns recursos egogênicos, como insulina, por exemplo, que é um hormônio direcionado para diabéticos, só que é um hormônio muito anabólico. Então, automaticamente tinha aquelas hipoglicemias sérias, severas, né? Eu tive algumas hipoglicemias sérias tentando acertar e tentando preconizar X UI de insulina para tanto de carboidrato que eu estava comendo, para fazer as minhas teses de pesquisas. Eu tenho alguns livros, algumas agendas marcadas de pesquisas que eu participava com alguns pesquisadores. Então eu arrisquei minha vida realmente tentando ser performático. Foram poucas as vezes, mas eu passei próximo de ter problema sério. O mais sério foi em 2010, a uma semana desse mesmo campeonato que eu vou participar, eu tive uma hipercalemia, que é hiperpotassemia, né? O potássio na lista periódica, na tabela periódica é K. Então os médicos citam, é uma hipercalemia, que é uma quantidade muito grande de potássio circulante no sangue. Por quê? Porque eu estava tomando um diurético chamado espironolactona, que ele retém potássio e solta sódio. E eu estava numa época em comer muito potássio, para poder fazer o zero carboidrato seguinte à semana que antecede o Mr. Universo. E eu tive um acidente, que eu desci da minha moto, torci o tornozelo, um baixinho com moto alta, né? Enfim. Aí torci o tornozelo e eu comecei a tomar por conta própria, que é uma bobagem também, diclofenaco potássico, que é um anti-inflamatório que também é a base de potássio. Então eu estava com uma alta concentração de potássio, de comida, de medicamento e mais um diurético que retém potássio. E numa hora de estresse, eu fiz uma matéria para a TV Record, na época, uma matéria sobre IMC, na sexta-feira anterior à outra sexta-feira, que seria do sábado, que seria o campeonato Mr. Universo. E eu tive essa hipercalemia de madrugada, eu tive 5 mortes súbitas, né? Eu fui e voltei 5 vezes. E graças às minhas veias de retorno, que o bodybuilder tem umas veias de retorno muito dilatadas, eu me salvei sozinho, eu voltava sozinho. Infelizmente isso me trouxe um malefício muito grande que me acompanha até hoje, que é a síndrome do pânico. Eu tenho pânico de pânico, ou seja, eu tenho pânico de morrer de novo, como eu morri 5 vezes. Você estava me contando aqui quando você viaja durante o avião. Tem umas horas que me pegam, eu preciso de ter muito controle emocional. Hoje em dia, na verdade, eu estou com um controle emocional que eu não tinha antigamente, porque eu estou fazendo um tratamento revolucionário para a minha vida, que é na clínica da hipnose, do Dr. Baitello. Eu tenho certeza absoluta que fez uma mudança incrível aqui dentro, porque o ser humano ele pode escrever novamente a sua história para daqui em diante você ser um cara melhor, né? Eu acredito nisso. O cachorro faz isso, as crianças fazem isso, né? E a sua mente também. Então você ligar o inconsciente com o consciente é o que a hipnose faz. E eu fiz 5 sessões Sim. com o Dr. Baitello. Na verdade foi com o Dr. André, e o Dr. Baitello faz o fechamento de todo o meu tratamento na clínica da hipnose em Ribeirão Preto, que é um meu filiado, né? Ou melhor, é o meu parceiro. Do Dr. Baitello, ele criou inclusive o sistema da clínica da hipnose, que fez com que eu lesse o meu futuro de forma diferente. Ele apaga aquela lembrança ruim e reprograma você para mim tentar o meu título do Mr. Universo, tentar atingir a maior quantidade de fãs possível, com a minha palavra verdadeira, para tentar ajudar as pessoas a colocar um pouco de musculação na vida delas, para mudar você vira e fala assim, meu velho, eu tenho uma postura X, eu posso te ajudar. O outro fala, não, eu tenho a postura Y, eu posso ajudar. Então você vai me ajudar, porque eu tenho a postura, estou aqui todo... Eu vi você preocupado aquela hora no começo. Então é isso, eu estou encaminhando para tentar melhorar essas coisas que eu no passado, por causa de erros, tanto meus quanto erros, na verdade, erro do destino não existe, né? É tudo na lei de Deus, para mim é a lei de Deus. Então, você é muito crente, acho que por conta de tudo isso que você já passou. Né? Eu particularmente tenho uma noção básica do que eu passei, que foi aprendizado. Eu tenho certeza, lógico. Mas em muitas horas eu me revolto. Porque eu passei fome aos 8, 9 anos de idade. Fome mesmo. Fome. Eu, meu pai, minha mãe vivemos a miséria absoluta. E a música tirou nós da miséria, né? Eu comecei a descobrir o meu talento para tocar
no ouvido, escutando minha mãe e meu pai cantando em casa, que eles cantavam em encontro de casais, né? Meu pai toca violão, e eu escutando eles cantando, eu comecei a dedilhar no piano, do ré mi fá, eu sou pobre, 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 e foi indo assim. Aí meu pai, com a nossa miséria, que eu falo, na verdade, até com um mecanismo de orgulho, porque eu passei por ela e segui adiante. Algumas coisas a gente passa para justamente crescimento, exatamente. E meu pai vendeu o piano para comprar comida para a gente. Nós estávamos sem comida realmente, fazia 6 meses já. Nós dividimos um filão em 3 no jantar, todo jantar. E meu pai vendeu o piano para comprar, e comprou um tecladinho da Cássio, desse tamanhozinho, MT-60, com as teclinhas pequenas. E eu no ouvido comecei a dedilhar, brincando, escutando minha mãe cantar as músicas velhas, música de Maísa, tipo ouça, vá viver a tua vida com outro bem. Eu lembro que ela cantava isso para mim, e eu ia montando os acordes, tentando acompanhar ela no ouvido. Nunca tive uma aula, né? E depois, passado o tempo, nós fomos tocar em uma festinha. Da festinha começamos a comer com aquele dinheiro e nos transformamos em músicos amadores, mas regularizados com carteirinha e tudo mais. Cheguei ao ponto de trabalhar com Oswaldo Montenegro durante 2 anos no Teatro Dias Gomes, em São Paulo. Eu fiz 3 peças de teatro com ele, que era Noturno, Aldeia dos Ventos e Dança dos Signos, em que eu dançava, cantava, atuava e aprendi milhões de coisas, né? E com ele, com o Oswaldão, que me chamava de Fernandão, com o Deto Montenegro, irmão dele, e com o Candé, que são os meus professores de teatro. Já que você entrou nessa onda de música, a gente já está encerrando, infelizmente. Queria que você, para finalizar, desse uma palhinha de capela pra gente. De capela, meu velho? Com o maior prazer. A música, eu acredito que a música faz você voltar para o passado e faz você lembrar de coisas muito queridas. E ao mesmo tempo faz você lembrar de perdas em que você tem que se superar para você esquecer ela. Você lembra, eu acho que a música também faz você refletir sobre algumas coisas que você está fazendo agora, que aí você de repente pede perdão para uma pessoa que você nem imagina que você está devendo para ela. Mas tá. E a pessoa está magoada com você por alguma coisa que você nem sabe se fez. Aí você escuta uma música e aquilo faz você refletir e você pede desculpa na hora para a pessoa, né? E ao mesmo tempo a música faz esperança para o futuro. Eu aprendi isso com a música porque a música inseriu em mim. Então tem muitas músicas que eu canto e me transporto para a minha carreira. Se eu cantar My Way, por exemplo, como eu tive alguma oportunidade de cantar em alguns lugares, My Way, ele fala I did it my way, né? Ou seja, eu fiz do meu jeito. Então, eu com todas as minhas crenças, com os meus jeitos de ser, com as minhas palavras, com as minhas crenças mesmo, né? Eu fiz do meu jeito. E eu tive a oportunidade de cantar My Way em alguns campeonatos, inclusive de musculação e tal. Agora, na capela, o que você quer que eu... Conta aí pra mim. Por exemplo, eu posso cantar. Tem uma música que eu gosto muito. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, com a intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, o dia levanta a magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muito bem, muito bem. É isso aí, internautas. O cenário esportivo fica por aqui, mas tem mais. Fique na TV Cenário. Valeu, um abraço, obrigado.